Prezados colegas, sejam bem-vindos ao Instituto de Ensino Upgrade e à mesa redonda Mercado do Bem-Estar, Entender para Atender. Bom dia a todos. Eu é que agradeço essa oportunidade fantástica de estar aqui com vocês. Algum de vocês tem alguma consideração sobre esse tema ou quer acrescentar alguma observação ao que a professora Marinês falou? Concordo plenamente aí com o que a professora Marinês colocou. Como estudante também de neurociência da parte de imunologia, não poderia deixar de concordar. O músculo é um órgão endócrino, produz constantemente citocinas pró- e anti-inflamatórias cruciais para a regulação da homeostase. Eu estava escrevendo aqui agora, aqui no nosso chat, né, saúde, uma da parte do que a OMS, a própria OMS, coloca lá como sendo definição de saúde. Saúde não é meramente ausência de doenças, então tudo que acontece hoje, né, como política para controle de coronavírus, são questões que remetem à resolução aguda. Como é que a gente vai fazer de médio a longo prazo? Sem dúvida nenhuma, a educação física é uma das soluções, porque a gente consegue, com a educação física, através de inúmeros benefícios fisiológicos, biológicos, afetivos e sociais, a gente consegue tocar aí no ponto que talvez seja o mais interessante para a gente, que é a imunoproteção. É possível, através de hábitos, sim, proteger contra qualquer tipo de complicação deletéria decorrente do Covid, até porque existem evidências, né, de que as pessoas mais acometidas são justamente as pessoas acima do peso, com doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, e por aí vai. Então, essa é a minha contribuição, Carlos e Ângelo. Parabéns. Obrigado, Tiago. Perfeito. Professor Tiago é um colega do doutorado da UERJ. Conheci o Tiago tem 1 ano e meio na disciplina Empreendedorismo e Inovação, ministrada pela professora Carla Rocha, portuguesa, que já mora no Brasil há mais de 20 anos. O Tiago é outro fenômeno, é uma pessoa hiper preparada, intelectual, inteligentíssimo. Tamo junto, obrigado. Eu te amo, querido. Então, na realidade, vou colocar a pergunta para Tiago e para Marinês, ou para Marinês e Tiago, se você me permitir, né? Uma vez que o músculo é uma glândula endócrina, como é que a gente poderia separar a segregação, aquilo que ele segrega, entre músculos lisos e músculos estriados? Há uma diferença? E se há, qual é? Nelson, querido, você é muito mal. O Nelson é um fenômeno. É impressionante o conhecimento, a intelectualidade, o preparo do Nelson. Então, ele está convocado. Depois do Tiago responder, ele tem que responder a sua própria pergunta, meu querido. Tiago. Professor Nelson, excelente questão. Quando a gente aprende lá na fisiologia humana, né, as clássicas glândulas, hipotálamo, pituitária, anterior e posterior, e a produção dos 6 hormônios clássicos da pituitária anterior, e dos 2 da posterior, e as suas inúmeras interações, por exemplo, com tireoide e com outras glândulas que são classicamente estudadas. Às vezes a gente acaba esquecendo que todo tecido no corpo ele vai produzir mensageiros químicos, e o nosso organismo, de uma forma geral, ele vai interagir. Como é que uma célula lá do dedão do pé vai falar com o nosso governador central, que talvez seja o hipotálamo? Então, existem mensageiros químicos que são produzidos o tempo todo por células e por tecidos, né, que vão agir de forma autócrina, parácrina e endócrina. Então, o que hoje é sugerido? Que vários desses tecidos, coração, cérebro, músculo esquelético, tecido adiposo, a própria musculatura lisa, o trato gastrointestinal considerado hoje
o segundo cérebro do corpo, tal qual a panturrilha é o segundo músculo mais importante lá para o nosso sistema circulatório, o trato gastrointestinal também. A professora Marinês falou da produção de serotonina, que é um neurotransmissor crucial para o pleno funcionamento do organismo, para a homeostase, para o humor, para o controle de ansiedade. Então, a gente tem uma produção de inúmeras desses mensageiros químicos no nosso organismo todo, né? E especificamente em relação aí às citocinas, elas são descritas classicamente, elas são produzidas classicamente por todos os nossos leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos B, T, NK, mastócitos, monócitos, macrófagos, células dendríticas, por todas essas células, e ultimamente também vêm sendo descritos como sendo secretados por outros tecidos, né? Mas principalmente a gente tem, principalmente dentro da área de exercício e movimento, a gente tem uma descrição maior para o músculo esquelético, né? Eu acho que é uma avenida que a gente tem dentro da ciência para investigar essas relações cruciais que existem entre músculo liso, trato gastrointestinal, funções relacionadas ao controle comportamental e cognitivo, tem tudo a ver, né? A medicina tradicional, ela costuma segmentar as funções e, na verdade, a gente está completamente integrado. Professor Nelson, por gentileza, aí, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Nelson, faça as suas considerações finais, por gentileza. Carlinhos, Na verdade, antes do Nelson, eu queria fazer uma contribuição. Fala, mestre Serginho. Fala, Delton. Bom, Ângelo. Beleza? Vai ser um prazer. Bom, a maioria das pessoas aqui não me conhece. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou proprietário de um estúdio de treinamento físico e atuo na área de preparação física de atletas de alto rendimento para lutas. Então, estou ligado o tempo inteiro, além de ser professor da área de marketing do Instituto Upgrade já há quase 10 anos. A pergunta do Nelson é interessante, porque abordando principalmente o que a professora Marinês falou, e apoiado na fala do professor Tiago agora, a nossa mentalidade, né, que em marketing a gente costuma falar em inglês, né, chamar de mindset. O nosso mindset, ele está, via de regra, programado para fazer essas oposições, né? E a fala do Tiago ela é precisa no sentido, e a preparação física usa isso porque a gente trabalha de maneira integrada o tempo inteiro. Então, a gente não consegue dissociar, por exemplo, e hierarquizar musculatura lisa com musculatura estriada, por exemplo, né? Tá tudo muito integrado. E aí a professora Marinês teve uma fala que é interessante, a gente se apoia nisso na preparação física, que é a maneira como a gente vai associar o exercício físico com a saúde, por exemplo, né? E que o treino na preparação física, a gente brinca com isso, né? O treino não é a sessão de treino. O treino é tudo aquilo que acontece depois do treino, né? O treino, na verdade, é uma provocação física que a gente faz ao corpo, esperando que esse corpo responda de uma determinada maneira, para que daqui a algum tempo a gente consiga fazer outra provocação de uma outra forma, e esperando que esse corpo continue respondendo, né, às nossas provocações e aumentando a sua capacidade física de acordo com a especificidade do esporte, né, que eu trabalho.